Os Gatões cativou o público com suas perseguições de carro, de tirar o fôlego e a camaradagem calorosa que caracterizou o condado de Hazard nas décadas de 1970 e 1980. No entanto, nos bastidores, muitos dos atores sofreram destinos trágicos, acidentes inesperados e doenças graves que ameaçaram suas vidas. Vamos dar uma olhada na vida dessas lendas e homenagear o legado que deixaram. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Vamos assistir. Denver Del Pyle como Jesse Duke. Denver Del Pyle nasceu em 11 de maio de 1920, em Bethune, Colorado, aos 59 anos. Estrelou como Jesse Duke em Os Gatões, 1979 a 1985. O tio protetor e íntegro que mantinha a família Duke na linha em meio ao caos do sul dos Estados Unidos. Com sua voz grave e imponente, olhar determinado e o carisma de um pai americano, Denver gravou a imagem de Jesse nos corações de milhões de pessoas em todo o país. Mas por trás dessa figura lendária, havia uma vida repleta de dificuldades. Antes de alcançar a fama, Denver abandonou a faculdade. Tocou bateria por diversão. Trabalhou em plataformas de petróleo em Oklahoma e no Texas. E serviu na Marinha Mercante durante a Segunda Guerra Mundial. Após o fim da guerra, ele voltou sem um tostão e recomeçou a vida, interpretando inúmeros papéis pequenos e não creditados em filmes e séries de televisão. Foi somente na década de 1960 que ele ganhou reconhecimento por seus papéis em The Andy Griffith Show e como Frank Hamer em Bonnie e Clyde, 1967, antes de atingir o auge de sua carreira em Os Gatões. Aos 60 anos, enquanto muitos se aposentavam, Denver Pyle estava no auge da fama. Contudo, o glamour dos palcos não conseguiu obscurecer os aspectos ocultos de sua vida privada. Seu primeiro casamento, com Marilee Carpenter, terminou em 1970, deixando-o para criar sozinho seus 2 filhos. Por muitos anos, ele viveu uma vida solitária até que, aos 63 anos, casou-se novamente, conhecendo sua companheira de toda a vida, Tippi Johnston, que permaneceu ao seu lado pelo resto de sua vida. O que realmente distinguiu Denver não foi apenas sua carreira de ator de 50 anos, mas também sua excepcional perspicácia nos negócios. Na década de 1960, ele corajosamente assumiu o controle de poços de petróleo abandonados quando os preços do petróleo estavam tão baixos quanto $2 americanos o barril. Na década de 1980, com a alta dos preços do petróleo e o avanço da tecnologia, esses investimentos o tornaram praticamente um milionário, com um patrimônio líquido estimado em cerca de $5 milhões americanos ao final de sua vida. Mas o câncer de pulmão não o poupou. Em 12 de dezembro de 1997, ele foi homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Apenas 13 dias depois, no Natal, 25 de dezembro de 1997, Denver Pyle faleceu aos 77 anos. Ele foi enterrado em uma sepultura sem identificação no cemitério de Foreston, no Texas, ao lado dos pais de sua esposa. Um fim simples para um homem que viveu uma vida tão extraordinária. James Best John Roscoe P. Coltrane. James Best, cujo nome verdadeiro era Jewel Franklin Guy, nasceu no Kentucky em 26 de julho de 1926. Ele tinha 53 anos quando interpretou o xerife Roscoe P. Coltrane, um policial impulsivo, desastrado, espirituoso, ao mesmo tempo adorável, na série de televisão Os Gatões, 1979 a 1985. Com sua voz aguda e inconfundível e cenas de perseguição hilárias, Best transformou Roscoe de um personagem coadjuvante em um ícone da cultura pop. Mas por trás dessa aparência brincalhona, havia um homem com o coração cheio de tristeza. James não cresceu sob os cuidados de seus pais biológicos. Após a morte de sua mãe, quando ele ainda era jovem, foi adotado por outra família em Indiana. Sua infância solitária deixou-lhe um vazio emocional que carregou por toda a vida. Mesmo depois de formar sua própria família, admitiu ter lutado contra sentimentos de alienação. Seus casamentos também foram marcados por dificuldades.
Após um primeiro casamento de curta duração, ele se casou com sua segunda esposa, Job Ayers, com quem teve 2 filhas. No entanto, a pressão de uma agenda de filmagens exigente, as demandas profissionais e o distanciamento emocional levaram ao divórcio em 1977. A separação não só lhe causou grande tristeza, como também o deixou em uma situação financeira difícil, obrigando-o a trabalhar ainda mais para conciliar a fama com as responsabilidades da vida. Foi durante esses tempos difíceis que Os Gatões ofereceu um vislumbre de esperança. Embora Roscoe fosse um personagem um tanto excêntrico, Best deu ao personagem uma profundidade excepcional com seu humor cativante. Além de atuar, ele ensinou teatro. Pinto escreveu livros e fez dublagens em desenhos animados para reconstruir sua vida após o choque do divórcio. Esses esforços não só o ajudaram a superar seus problemas de saúde mental, como também reconstruíram gradualmente seu patrimônio líquido, estimado em cerca de 2 milhões de dólares americanos. James Best faleceu em 6 de abril de 2015, aos 88 anos, devido a complicações de uma pneumonia. Ele faleceu em paz, mas fãs do mundo todo sempre se lembrarão dele não apenas por sua interpretação desastrada de Roscoe, mas também como um homem que sempre conseguia se recuperar com um sorriso no rosto. Sorrel Booke como Boss Hogg. Sorrel Booke nasceu em 4 de janeiro de 1930, em Buffalo, Nova York. Aos 49 anos, tornou-se um ícone da televisão por seu papel como Jefferson Davis, Boss Hogg, em Os Gatões. Um político ganancioso e astuto, que constantemente tentava enganar os irmãos Duke, mas que, no fim das contas, fazia o público rir até chorar. Sob sua roupa de gordo e forte sotaque sulista, inspirado em senadores americanos, Booke transformou Boss Hogg no vilão que ninguém realmente odiava. Um personagem cômico adorado na televisão americana durante os 7 anos de exibição da série, de 1979 a 1985. Mas por trás do terno branco havia um homem de incrível profundidade e talento. Booke era um prodígio linguístico, fluente em pelo menos 6 idiomas, incluindo russo, japonês, italiano e francês. Ele se formou no ensino médio como o melhor aluno de sua turma, graduou-se na Universidade Columbia aos 19 anos, obteve um mestrado na Universidade Yale e serviu por 2 anos como oficial de contra-espionagem na Guerra da Coreia. Sua carreira no teatro e no cinema abrangeu mais de 150 programas de televisão e 100 peças teatrais de MASH e All in the Family, A Missão Impossível e Columbo. Na Broadway, estrelou Fiorello, um testemunho de sua notável versatilidade. Apesar de sua brilhante carreira, a vida pessoal de Booke foi marcada pela tristeza. Seu casamento com Miranda Knickerbocker terminou discretamente em 1973, deixando-o sozinho com 2 filhos. Ele levava uma vida simples, cuidando do jardim, limpando a casa e chamando Boss Hogg de canalha, embora sempre sorrisse quando os fãs o reconheciam em público. Infelizmente, os últimos anos de Sorrel Booke foram marcados por doenças. Ele faleceu de câncer de cólon em 11 de fevereiro de 1994, aos 64 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de 3 milhões de dólares americanos na época, resultado de uma carreira sólida que se estendeu por décadas. Ele foi sepultado no Hillside Memorial Park em Culver City, Califórnia, ao lado de muitos outros artistas judeus proeminentes. Parley Baer, que interpretou Doc Appleby, Parley Edward Baer, nasceu em 5 de agosto de 1914, em Salt Lake City, Utah. Aos 65 anos, ele trouxe calor e bondade à série Os Gatões como o gentil doutor, Doc Appleby, deixando uma impressão duradoura com sua voz inconfundível, seu jeito calmo e seu rosto amável. Mas por trás da imagem do querido médico, havia uma vida de dor e sacrifício ocultos que poucos fãs conheciam. A juventude de Parley foi uma luta pela sobrevivência. Ele trabalhou como gerente de circo, treinador de animais selvagens e locutor de rádio para se sustentar durante a Grande Depressão. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, ele se alistou voluntariamente no exército e serviu por 4 anos no Pacífico, retornando para casa com a patente de capitão. No entanto, ao voltar para os Estados Unidos, a indústria do entretenimento havia mudado e ele teve que recomeçar do zero. Sem um tostão, sem fama e contando apenas com sua determinação e talento para a atuação. Em 1946, casou-se com a artista circense Ernestine Clark, sua única companheira de vida. Apesar de 54 anos de casamento,
Não tiveram filhos, e o relacionamento foi por vezes abalado por pressões financeiras e carreiras exigentes que frequentemente os mantinham separados. Parley chegou a trabalhar como tratador de animais em um zoológico para complementar a renda e só conseguiu papéis fixos na televisão depois dos 50 anos, participando de séries como The Andy Griffith Show, Bewitched, The Fresh Prince of Bel-Air e Gomer Pyle, United States Marine Corps. Apesar de ter participado de mais de 200 filmes e séries, Parley nunca conseguiu um papel principal e sua renda mal dava para uma vida modesta. Seus maiores papéis, como o do Dr. Appleby, vieram mais tarde. No final da vida, ele chegou a fazer trabalhos de dublagem em comerciais para ajudar a pagar as despesas médicas da esposa. Quando Ernestine faleceu em 2000, Parley ficou devastado. Apenas 2 anos depois, em 22 de novembro de 2002, ele morreu em um lar de idosos na Califórnia, após sofrer um AVC. Aos 88 anos, ele deixou um patrimônio líquido de aproximadamente $800 mil americanos. Waylon Jennings como o Bardo. Nascido em 15 de junho de 1937, Waylon Jennings foi o lendário vocalista da série de televisão Os Gatões e a alma do movimento rebelde da música country, um som rebelde que mudou a face da música country americana. Aos 42 anos, ele estrelou como o Bardo, narrador e observador dos eventos no condado de Hazard, e escreveu a imortal canção tema da série, Good Old Boys. Mas por trás daquela voz suave, havia uma vida tão triste quanto uma balada. Seu primeiro contato com a tragédia foi com Buddy Holly, que mudou sua vida. Em 1959, Jennings conseguiu evitar o voo que matou Holly, Ritchie Valens e o Big Bopper. Quando Holly brincou, "Espero que seu ônibus congele até a morte", Jennings respondeu, "Espero que seu avião caia", o que era apenas uma piada. Até o acidente de avião. Holly desapareceu. Jennings sobreviveu. Essa culpa o atormentou pelo resto da vida. "Senti como se tivesse matado um amigo com uma piada", disse ele certa vez. Assombrado por essa cicatriz invisível, Jennings dedicou toda a sua energia à música para escapar de tudo isso. Mas foi assim que ele caiu em outra armadilha, a cocaína. Nas décadas de 1970 e início de 1980, ele gastava cerca de $1.500 americanos por dia com drogas, o equivalente a mais de $5 mil americanos por dia hoje, levando-o à falência, afundando em dívidas e arruinando sua saúde. A Agência de Combate às Drogas, DEA, o perseguiu e ele escapou por pouco de ser processado por posse de drogas. Seu casamento com a cantora Jessie Coulter quase chegou ao fim devido ao seu vício. No entanto, o nascimento de seu filho, Shooter, o ajudou a encontrar forças para superar o vício em 1984. Após vencer o vício, Jennings reencontrou uma réstia de esperança em sua vida. Embora nunca tenha retornado ao auge de sua carreira na década de 1970, suas apresentações continuaram atraindo multidões. Ele se juntou aos Highwaymen ao lado de Willie Nelson, Johnny Cash e Chris Christopherson. Lançou mais álbuns e